Momentos difíceis da vida fazem a gente pensar que Deus pode não nos amar tanto assim. Momentos difíceis fazem, às vezes, a mente e o coração terem ideias meio estranhas acerca do que Deus de fato pensa sobre nós. E precisamos, nesses momentos, ler, por exemplo, Romanos, capítulo 8, quando ele diz que nada nos separará do amor de Deus. Na verdade, essa convicção de Paulo não é uma convicção de um ponto apenas. É a convicção de uma história. A história redentora. A convicção de Paulo é a convicção diante de tudo aquilo que ele vê na história que está revelada ou é revelada na Escritura Sagrada. Nós estamos acompanhando desde Gênesis, texto após texto, a história da redenção. E nós já vimos como Deus tão graciosamente, para o louvor da glória do seu Filho, salva às vezes uma única pessoa dentro de uma cidade, com um esforço tremendo, com poder e graça. Lembram da Raabe? Mas não apenas a Raabe foi alvo desta graça do Senhor. Nós veremos que um outro povo, agora não mais uma pessoa apenas, uma família apenas, mas uma cidade inteira, vai presenciar o tamanho da graça divina e o tamanho da obra redentora. A obra da salvação, ela tem um tamanho cósmico. A dimensão envolve o universo inteiro. E por isso veremos Deus mexer no universo para que a salvação, a obra redentora, possa prevalecer. Hoje nós veremos como Deus, por meio de Israel, vai salvar a cidade de Gibeon. É uma história magnífica e veremos os detalhes dela. E como Deus tanto dá continuidade ao seu projeto redentor, instalando Israel na terra prometida, lugar onde Cristo haveria de cumprir a salvação, como também veremos como um povo estranho vai, por meio da fé, tornar-se parte de Israel e, por meio dele, alcançar esta salvação. Então abriremos a palavra do Senhor em Josué, capítulo de número 9, e vamos começar lendo o capítulo 9. Posteriormente, nós teremos que ler também parte do capítulo 10. Josué, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós?
donde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança e de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravo, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a teu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Senhor Deus amado, toda honra, glória, louvor seja dado ao Senhor. Obrigado, porque a tua palavra nos conduziu a Cristo. E neste momento iremos nos alegrar muito, porque iremos conhecer melhor, por meio do entendimento que teu Espírito nos concede, como o Senhor operou tão graciosamente e como o teu projeto envolvia, Deus, não só Israel, mas povos estrangeiros, e como todo o cosmo estava aguardando o dia da salvação. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela venha a entrar nos corações, por isso pedimos quebranta-os e seja aplicada à vida diária de teu povo. Que também aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo possam, por meio da exposição da tua palavra, que seja fiel para o louvor da tua glória, possam conhecer a Cristo e assim fazer parte de teu povo agraciado por Jesus.
Em nome dele que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Como nós já dissemos, Israel está percorrendo a jornada da salvação. É o plano de salvação que está em jogo e ele está percorrendo, e ele está caminhando, a jornada está sendo trilhada. Devemos olhar para todo o trajeto, toda a jornada, todo o percurso de Israel no Antigo Testamento como o caminho da salvação. A salvação está em curso. Jesus está vindo e cada vez que Israel se aproxima mais da plenitude dos tempos, se aproxima mais do dia do cumprimento de todas as coisas, então mais próximo estava a salvação. Israel está caminhando e herdar a terra prometida fazia parte do projeto de salvação, porque naquela terra Deus manifestaria a sua glória, Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus morto e ressurreto. Então, Deus que prometeu a terra, conduz Israel adiante. Eles já destruíram 2 cidades, como inclusive o próprio povo de Gibeon conta para Josué que sabia de tudo o que estava acontecendo. Eles já haviam destruído Jericó e Ai. 2 cidades dentro da terra de Canaã já estavam conquistadas. E Josué agora vai caminhar rumo às outras cidades, porque o propósito é destruir uma após a outra, tendo em vista, inclusive, é bom que fique claro, que Israel seria um instrumento também de juízo divino para castigar nações pagãs ao redor, ou melhor, dentro daquela terra, a terra prometida. E diante do conhecimento de que Josué e Israel, de que o povo de Deus estava avançando para destruir as nações, nós encontramos 2 reações. Vimos no primeiro versículo, e versículo 2 também, que os reis da terra de Canaã, diz o versículo 2, se juntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. A primeira reação que o autor nos revela é que os povos pagãos da terra de Canaã têm como propósito destruir Israel. E claro, nesse ponto, eles raciocinaram bem que a melhor forma seria juntar, unir forças. Inclusive, meus amados, sempre fazendo aplicação no meio, não é à toa que o mundo está se juntando, se unindo e fala tanto de amor. Não é porque o mundo quer amar verdadeiramente, porque o mundo tem prazer no amor que vem de Deus. Como é que o mundo fala tanto de amor? Não é por isso. A unidade do mundo visa a destruição do povo de Deus e o confronto com Deus. Para ficar claro isso, nós encontramos, por exemplo, em Isaías 41, versículo 6, dizendo: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Um texto tão mal interpretado e equivocadamente usado por aí. Isso está falando do mundo. Basta você ler as outras linhas. O mundo diz que precisamos nos juntar. É muito semelhante ao que os reis de Canaã fizeram. E o propósito é o que o versículo seguinte diz. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feito. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. O mundo se junta para lutar contra o Senhor. O mundo nos odeia porque odeia Deus primeiro. O próprio Senhor Jesus disse isso, que nos odiariam por causa dele. A verdade, a razão é o Senhor Jesus, é Deus. Então, os reis se juntam para tentar destruir Israel. Essa é a primeira reação. Essa é a reação que parte das pessoas que ouvem o evangelho tem sempre. Elas vão ficar com ódio, elas vão ficar com raiva, elas vão odiar a Deus mais ainda, a Cristo mais ainda, e aqueles que proclamam a palavra mais ainda, porque ouviram a verdade, e a verdade disse que eram pecadores que iriam para o inferno se não crescem no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor e Salvador Jesus. É por isso que as igrejas que verdadeiramente pregam a palavra,
elas jamais devem esperar que o mundo venha com toda a alegria para dentro delas. É natural que ela encontre um mundo hostil também. Porque essa é uma das reações. Inclusive, já posso também perguntar uma outra coisa. Como você reage quando ouve a palavra de Deus? Quando você tem conhecimento do que Deus revelou para nós? Mesmo que seja confrontando, dizendo todas as suas misérias, contando os seus males, apontando os seus pecados e dizendo quem você é de verdade, não aquele que você quer ver acerca de si mesmo, não aquele que você acha ou que se engana e se ilude acerca de si mesmo, mas quem você é, porque Deus não vê a aparência, nem se ilude com a aparência, mas sabe quem é cada um perfeita e puramente. E quando ele nos fala ao coração por meio da palavra, ele fala o que ele sabe. Ele não fala o que ele acha. Ele fala o que ele vê dentro de cada um. Como você reage? Como é a sua reação? A reação dos reis, ao saberem do plano de Deus para Israel, uma reação foi: vamos destruí-los. Foi lutar contra Israel, lutar contra Deus, tentar impedir que o plano de Deus, o plano redentor, pudesse dar continuidade, ou ter continuidade. Como você reage? No entanto, uma cidade, ou na verdade, algumas cidades, mas um povo, aqui identificado como os moradores de Gibeon, ao contrário dos outros reis, depois deles terem ouvido tudo, e olha que eles ouviram mesmo, porque nós lemos nos versículos seguintes, que, versículos a partir do 9, eles sabiam de tudo, como Raabe sabia. Lembram que Raabe contou tudo o que ela tinha ouvido? Raabe ouviu sobre o que Deus estava fazendo em Israel e por meio de Israel. É como se dissesse, o evangelho foi pré-anunciado a eles. A Escritura vai falar isso sobre alguns personagens do Antigo Testamento. Eles souberam, eles ouviram tudo sobre os reis que foram destruídos, Seom e Og. Eles ouviram sobre Jericó, eles ouviram sobre Ai. Eles devem ter ouvido também sobre o mar que se abriu, sobre o Jordão. Eles ouviram sobre tudo que o Deus de Israel estava operando. Eles creram no que ouviram. Esse é o diferencial. E eles então pensaram diferente dos outros reis. Eles pensaram, ao ouvir e crer, precisamos fazer aliança com esse povo. E você sabe o que fazer aliança significa? Ter um compromisso de vida. Praticamente fazer parte do povo. Se unir àquele povo, ser como se fosse um só. Lá atrás, naquele evento em que Diná termina sendo possuída pelo príncipe que se apaixonou pela irmã dos filhos de Jacó. Quando o Siquém e todo o povo, então, vai até Jacó, fala a Jacó que se junte, faça aliança conosco, ele diz assim: seremos como um só povo. Então, fazer aliança seria juntar os dois povos. Gibeon creu no que Deus estava operando em e por Israel e quis fazer parte do povo. Eles pedem, façam uma aliança. Façam um compromisso conosco, um compromisso de vida inquebrável. É claro que aconteceu um problema aqui, um erro. Versículo 14. Depois deles terem mentido, sim, mentiram. Eles queriam ter um compromisso, uma aliança, poupar a vida. E sabiam que poupar a vida seria possível apenas em aliança com Israel. E para isso fizeram o que seria necessário. Eles mentiram. Mas o versículo 14 diz que Israel, quando foi agir diante da circunstância, do que estava acontecendo ali, diante dos enviados de Gibeon, Israel não pediu conselho ao Senhor. Israel não buscou
buscou orientação de Deus. Esse é o problema. Nós veremos que isso não significa que Gibeon simplesmente não entrará em Israel e não participará da salvação. Não devemos pensar nisso. Gibeon, como veremos, fará parte do povo de Deus, porque creu naquilo que Deus estava operando no meio do povo dele. Mas mesmo que Deus tão graciosamente tivesse o propósito de chamar estas cidades até o seu povo, atrair. Israel é o povo que atraía as nações para Deus. Era o povo que trazia as nações para o Senhor, para o Salvador. E mesmo que tudo isso estivesse previsto, fosse propósito de Deus, e tivesse inclusive uma beleza, não anula que Israel errou a não pedir conselho de Deus. Não pediu orientação ao Senhor. Não pediu que Deus desse uma direção. Porque se tivessem pedido ao Senhor, é claro, não podemos fazer conjecturas na revelação, porque qualquer possibilidade existe quando nós conjecturamos. Praticamente N opções aparecem. Mas se tivessem pedido ao Senhor, Deus daria uma direção. Eles fizeram sem essa direção. Eles não pediram conselho ao Senhor. Aí uma aplicação, é claro que é necessário, mas que tem aparentemente um cunho moral, precisamos ser dirigidos por Deus. Agora, essa direção de Deus está em Cristo. A palavra de Deus já nos foi dada. E para que você possa tomar a atitude correta, você deve buscar ao Senhor. Senhor, o que eu faço? É por isso que mais ainda temos insistido, vocês precisam ler, nós precisamos estudar a Escritura. Muitos erros hoje são cometidos no meio do evangelicalismo, por ignorância. Como nós já dissemos em outro momento, o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque muitos líderes desprezam o estudo e o conhecimento da Escritura, terminam se tornando pedras de tropeço para o povo de Deus. A falta de conhecimento leva ao pecado. Conhecimento da Escritura. Leia, estude, para que quando você tiver, e você sempre tem, todo mundo tem dilemas, todo mundo tem momentos da vida em que precisa tomar uma decisão, isso ou isso, por aqui ou por aqui. O que eu faço? Você possa ir à palavra de Deus e buscar orientação, sabendo buscar orientação, pedindo ao Senhor que conduza sempre os seus passos pelo caminho reto e íntegro, conforme a vontade do Senhor. Eles não pediram, e por isso eles mesmos considerarão que não tomaram a atitude correta. Mas depois de tomada, não tem mais volta. Mas não tomaram a atitude correta. Porque eles faziam parte. Gibeon fazia parte da terra de Canaã. E a ordem de Deus foi: destrua tudo. Logo, eles também deveriam ser destruídos. Por providência de Deus, devemos considerar assim, Gibeon não será destruído. A sua fé salvou. Vocês lembram das vezes em que Jesus faz isso? Pessoas vão até Jesus se arrastando, vão até Jesus implorando, vão até Jesus de todas as formas, suplicando misericórdia. Várias vezes isso acontece. E naquele momento em que as pessoas vão até Jesus deste jeito, Jesus, ao final, diz: tua fé te salvou. Eles seriam salvos por causa disso. Eles lutaram pelo reino. Lá em Mateus, diz assim o Senhor Jesus: em verdade vos digo, Mateus capítulo 11, versículo 12, eles desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Esforço que os gibeonitas fizeram para entrar no povo e não serem destruídos. O esforço necessário para fazer parte do povo de Deus e não serem destruídos. Devemos lembrar que a conquista da terra
é, em certa medida, sim, uma tipologia do novo céu e nova terra, em que pessoas serão destruídas por causa de sua incredulidade, por causa de seus pecados, enquanto o povo de Deus herdará a terra prometida. E os gibeonitas se esforçaram por entrar, fazer parte desta herança, e não serem destruídos juntamente com o resto dos povos. Então, Israel, sem pedir conselho, foi e fez uma aliança, um juramento. Josué concedeu-lhes paz, diz o versículo 15, fez aliança de conservar-lhes a vida. A aliança não se quebra. Uma aliança é para a vida toda, é um compromisso. O juramento não tinha como ser desfeito, mesmo tendo sido baseado numa mentira, porque eles não sabiam que a verdade era que os gibeonitas faziam parte do povo. As alianças haviam sido feitas. Eles juraram que não tocariam neles. A vida deles seria da cidade, do povo, seria conservada. Eles fizeram uma aliança de vida com eles. Então, mais à frente, caminhando um pouquinho rumo à conquista da terra de Canaã, Israel descobre que uma das cidades estava a 3 dias dali. Simplesmente descobrem que fizeram aliança com um povo dali. O povo fica revoltado, porque Deus havia dito para destruir tudo. A terra toda seria deles, era a ordem e promessa do Senhor. Eles se revoltam contra os príncipes, contra Josué, que cometem o erro de tomarem uma decisão precipitada. A decisão precipitada de não fazer segundo Deus, de não consultar a Deus. Mas já tinham feito. Eles já tinham feito aliança. E no versículo 20, diz que eles iriam conservar-lhes-emos a vida. Não podemos destruí-los mais. Fizemos uma aliança de vida, um juramento. Não podemos quebrar. Para que não haja grande ira sobre nós. Veja que Deus castigaria Israel se Israel quebrasse a aliança. Deus, que já tinha dito antes para que eles destruíssem todas as cidades, também estaria e estava atento à aliança entre Israel e os gibeonitas. Por isso eles não poderiam tocá-los mais. E para que vocês vejam que de fato isso aconteceria, se eles tocassem, se eles matassem os gibeonitas, Deus os castigaria por isso. É que lá em 2 Samuel, capítulo 21, acontece que Saul havia matado vários gibeonitas. Muitos, foi contra a cidade e matou. O que acontece por causa disso? Acontece que Deus castiga Israel. 2 Samuel 21, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos de fome. Davi fica sem entender. Por que Deus está nos castigando? O que nós fizemos? 3 anos em que Deus está deixando Israel passar necessidade. Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse. Davi pergunta, Deus, por que estamos passando por isso? Aconteceu alguma coisa? E Deus responde, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. A culpa era que eles tinham matado aqueles com os quais Israel tinha feito aliança. E o versículo 2 lembra isso, que Israel lhes tinha jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los, pecando contra o Senhor. Israel não poderia mais tocar. Os gibeonitas estavam salvos. Agora eles estavam no meio do povo de Israel. Agora eles não mais seriam destruídos. Agora eles habitariam no meio do povo de Israel, na terra de Canaã, junto com Israel. Eles seriam poupados por causa disso. Disse-lhes os príncipes, voltando para Josué, capítulo de número 9.
que se tornem rachadores de lenhas e tiradores de água para toda a congregação. Diante da situação, Josué e Israel só têm uma opção: castigá-los. O castigo, inclusive, vem nas palavras de Josué, do versículo 23. Sois malditos. Os sois malditos não entendam como uma maldição em que não teriam salvação, uma maldição em que eles eternamente seriam inimigos de Deus, de Israel. Não. Aqui a maldição, ou a palavra de maldição de Josué é bem específica. É um castigo de Josué e do povo de Israel para os gibeonitas. E qual é o castigo? Ele diz logo em seguida: dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água. Esse é o castigo. É interessante que para a casa do meu Deus é uma humilhação. Apesar de que é uma humilhação que vai se desdobrar na frente com uma coisa que não é ruim assim. Está servindo ao templo no futuro, ao tabernáculo no presente. Eles se tornariam escravos. Qual é a resposta deles? A resposta deles não é com tristeza, porque eles foram poupados. No meio do povo de Deus é melhor ser escravo, é melhor estar ali no meio do povo de Deus como escravo, a estar no meio de Canaã e ser destruído. Há um versículo, Salmo 84, versículo 10, que se assemelha um pouco à ideia quando ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Gibeon teve este privilégio de estar servindo à porta como escravos dos sacerdotes e levitas, fazendo um trabalho pesado e duro da casa do Senhor. Mas era melhor estar ali, à porta da casa, do que simplesmente ter perecido junto com os ímpios no mundo pecador, que seria destruído por Israel. Eles respondem à pergunta de Josué: por que vocês fizeram isso? É que nós soubemos que o Senhor, vosso Deus, estaria dando esta terra. Eles creram em Deus. Eles creram no Senhor. E diante da pena, simplesmente respondem: trata-nos segundo te parecer bom e reto. Estava bom. Seremos escravos em Israel, mas teremos vida. A aliança com Israel lhes garantia vida. Estava bom. É melhor estar à porta da casa do Senhor a de fato permanecer nas tendas da perversidade, de um mundo que será destruído por causa dos seus pecados. E eles foram acolhidos. Gibeon agora é parte do povo. Que coisa fantástica. Israel atraindo povos, pessoas que creem. É isso que a igreja deve fazer. A igreja atrai para Cristo Jesus, para o Senhor, por meio da pregação do evangelho de Cristo Jesus, atrai as pessoas. Israel atraiu. E aqueles que criam eram inseridos, e aqueles que creem se tornam parte deste povo. Observe que nisto já devemos entender os indícios de que outros povos, gentios, herdariam a vida eterna por meio da salvação que viria de dentro de Israel. Israel conduzindo pessoas para Deus. O povo por meio do qual a salvação viria, atraindo vidas. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Foi isso que Israel terminou por fazer naquele momento. Gibeon estava salvo. Mas aí o texto continua. E a notícia se espalha. E nós vamos ler agora o capítulo 10. Capítulo 10 de Josué. Diz assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas,
e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeon era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Observe que Gibeon não era uma cidadezinha qualquer, não. Poderiam ter pensado como os outros reis. Nos unamos, vamos nos juntar, e juntando forças, nós conseguiremos vencer Israel. A fé de Gibeon é nítida. Eles creem em Deus e no seu agir, e preferem então fazer aliança com o povo do Senhor. Mas observe também que mesmo tendo o testemunho de que Israel fez aliança com Gibeon, os outros povos preferem se voltar contra Israel, preferem ir contra os planos de Deus, preferem estar em oposição ao plano de salvação, mesmo sabendo de tudo que Deus estava operando em Israel e por meio de Israel. Mesmo sabendo que estrangeiros, gentios, conseguiram entrar em aliança com o povo de Israel para então serem poupados, para que tivessem vida. Mesmo assim, isso não é suficiente. Meus amados, se o evangelho da graça do Senhor não alcançar vidas, se a palavra de Deus não tocar corações, se a escritura pregada fielmente não atrair pessoas para Cristo, nem o maior de todos os milagres conseguirá fazer isto. Jesus vai dizer isso naquela parábola sobre o rico e Lázaro, que mesmo que o morto ressuscitasse, não adiantaria. Se eles não ouvem a lei, não ouviriam nem mesmo que alguém contasse como é o inferno e como é o céu. Eles não ouvem, porque são incapazes de ouvir. Coração duro impossibilita. E é o que acontece, continua versículo 3. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Eles ficaram com raiva, revoltados, porque Gibeon, sendo parte de Canaã, se uniu aos que vinham de fora. Então eles têm o propósito de destruir aqueles que em aliança passaram a fazer parte do povo de Israel. E se voltam. Nesse momento a gente poderia dizer, já que Deus queria destruir todos, deixa. Afinal das contas, Israel não poderia destruí-los por causa do juramento, mas não era obrigado a salvá-los. Mas não é isso. A salvação dos gibeonitas está em jogo. E a aliança entre Israel e os gibeonitas envolvia o cuidado deles. Eles agora pertenciam a Israel. Eles seriam servos. E por mais humilhante que fosse, faziam parte daquele povo agora. Agora eles tinham uma aliança com eles. E então eles vão clamar para Israel: salva-nos. De Israel vem a salvação divina. De Israel vem a salvação do Senhor para aquele povo que carece de ajuda no momento mais crítico. Porque todos os povos queriam destruí-los. Todos os povos queriam fazer isso. Um pouco mais à frente, nós veremos que os gibeonitas passaram a cuidar das coisas do Senhor e cuidaram durante toda a história de Israel. 1 Crônicas 16, 39, nos diz que Zadok, o sacerdote, aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeon. O tabernáculo de Deus vai aparecer no capítulo 21, versículo 29 também.
Segunda Crônicas também vai nos contar. O tabernáculo do Senhor vai ficar exatamente aonde? Em Gibeon. Durante muito tempo, antes que o templo fosse construído em Jerusalém, o tabernáculo de Deus ficou em Gibeon. Aquela cidade, de fato, passou a servir ao culto ao Senhor. Passaram a ter esse privilégio de serem escravos de Israel dentro do contexto cultico, porque estavam próximos ao serviço que os sacerdotes prestavam ao Senhor. O povo, de fato, foi inserido. A salvação deles, de fato, está em jogo. Isso vai ser perpetuado. Lá em Neemias, capítulo 7, no versículo de número 25, depois do cativeiro de Israel, diz o versículo 25, contando a genealogia dos que voltaram dos filhos de Gibeon, 95. O povo foi inserido de tal forma que acompanhou a jornada de Israel. A salvação deles está em jogo. E então veremos o que acontece. Versículo 6. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não os temais, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Deus diz, vocês vão lutar para salvar os gibeonitas. Eu vou dar salvação para vocês, para eles. Livramento. Eu darei vitória. Deus promete a vitórias de Israel sobre os seus inimigos e consequente salvação dos gibeonitas. Versículo 9. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E aí, versículo 10. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Deus perturbou o arraial inimigo. Deus lutou por Israel e, consequentemente, por Gibeon, que agora fazia parte em aliança com o povo. Deus mesmo vai agir, porque a obra de salvação é uma obra divina. A obra de salvação é uma obra de Deus. E Israel seria o instrumento de Deus para salvar vidas. E Deus vai operar no meio de Israel. No versículo 11, mais uma coisa acontece. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Não é apenas uma luta, é uma grande guerra por causa do projeto redentor. É uma grande batalha e Deus está no meio do seu povo lutando. E aí lembramos as palavras de Jonas 2,9. A salvação pertence ao Senhor. Deus luta por Israel para que tanto o projeto redentor tenha continuidade e Israel se estabeleça na terra conforme a vontade de Deus, como também para que aqueles que haviam adentrado a Israel, os gibeonitas, pudessem ser livrados das mãos de seus inimigos e pudessem ver o tamanho da salvação de Deus que opera e trabalha para todos aqueles que nele esperam. Lembram? Deus trabalha para aquele que nele espera. Os gibeonitas esperaram em Deus. Eles se esforçaram, fizeram a melhor estratégia para fazer parte do povo de Israel. Eles creram na palavra de Deus,
e viram o Deus que trabalha para aquele que nele espera. A salvação pertencia ao Senhor. E naquele dia, tanto Israel como os gibeonitas testemunharam o tamanho, a dimensão do projeto redentor. Ninguém pode impedir o projeto redentor. E Deus está então trabalhando, lutando para que prevaleça a salvação. Mas a salvação não apenas envolvia os gibeonitas. O projeto redentor não apenas envolvia Israel. A dimensão do projeto redentor é cósmico. E é por isso que vai acontecer o seguinte, versículo 12. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Quase 24 horas, ainda que eles não contassem as horas, mas quase o tempo, a duração de um dia, quase a duração, e aí a gente obviamente pode pensar na duração do dia de 12 horas, né, de 6 horas da manhã a 6 horas da noite, mas seja como for a contagem de horas, durante um dia, o tempo de um dia se alongou porque o sol parou. Isso porque a salvação envolvia o cosmos. O sol parou porque não é apenas uma luta de um povo. É uma guerra, uma batalha cósmica. É Deus trazendo a salvação para o universo. É Deus trazendo a salvação para a sua criação inteira. Que lá em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo dirá, a ardente, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ao pecado, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação também aguarda este dia. A salvação envolvia o cosmos. Israel é um instrumento de Deus. Israel está no meio, entre, de um lado, os gibeonitas fizeram aliança para que fossem salvos por meio de uma entrada no povo de Deus. De outro lado, os inimigos lutam contra o povo de Deus e contra aqueles que fazem aliança com o povo do Senhor. E o mundo, então, é o cenário de uma guerra que envolve a salvação, o cenário de uma guerra de dimensões cósmicas, é o universo, e todos testemunham a batalha, e Deus luta por Israel, para que a batalha seja vencida, para que a salvação de Deus seja consumada, e até o sol para que a salvação do Senhor seja concretizada, porque por meio de Israel, o Filho de Deus viria para salvar o universo, para redimir o universo, para restaurar o universo, porque Ele é o único redentor e restaurador de todas as coisas. Tudo luta a favor do povo de Israel, para que a salvação de Deus, por meio de Israel, pudesse ser consumada. Tudo luta a favor. Por isso o sol parou. Diante disso, nós podemos pensar aquilo que Paulo pensou. Se tudo isso foi feito para salvar um povo que creu, um povo que confiou, um povo que preferiu entrar
em aliança com Israel por causa da salvação para conservar a vida. Se tudo isso aconteceu para que houvesse salvação para os gibeonitas, para que Deus cumprisse e continuasse com o curso da história redentora, se tudo isso aconteceu, há dúvida de que Deus ama o seu povo e de que a vontade do Senhor não pode ser impedida? Creio que os gibeonitas nunca mais teriam qualquer dúvida em seu coração acerca do que Deus opera para aqueles que nele esperam. Que Deus opera na vida e pela vida daqueles que confiam nele. A salvação é uma obra cósmica. Envolve a gente, envolve o universo inteiro. Por isso, que coisas tremendas aconteceram nos dias do Antigo Testamento. A salvação é aguardada por toda a criação divina. Criação de Deus. E Israel era o meio, era o instrumento para isso. Hoje, depois que Cristo chegou, cumpriu, consumou, disse na cruz, está consumado. Porque Deus poderosamente conservou a história redentora. Não deixou que os inimigos impedissem que o plano divino de salvação viesse a acontecer. Não deixou que nada viesse a atrapalhar. Tentaram muitas. Estes serão apenas uns exemplos ou algumas circunstâncias dentre as muitas que Israel viverá, apesar da dimensão dela, da grande dimensão. Mas ninguém conseguiu impedir. Porque Deus não pode ser frustrado. Podemos aplicar algumas coisas para nós. Já aplicamos. Mas já podemos lembrar de mais coisas. Jesus nos diz lá em Mateus que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder por minha causa, salva-la. Ou seja, aquele que preferir fazer o que os reis fizeram, tentar conservar o que acham que é bom para si, vão perder. Mas aqueles que preferirem ser escravos de Israel, aqueles que preferirem morrer para o mundo, não mais ser parte daqueles povos, não mais ter aliança com eles, não mais fazer parte deles, por amor de mim, será salvo. Jesus Cristo é a única forma de você alcançar essa salvação. Creia. Depois de ter ouvido tudo que Deus tem feito, depois de ter ouvido toda a obra redentora, porque Cristo tem sido pregado nos 4 cantos desta terra, creia de verdade. Prefira estar à porta da casa do Senhor a permanecer nas tendas da perversidade. Creia. E aqueles que já creram, preguem. Preguem, porque nada mais pode atrair pessoas para Cristo. Tentar atrair pessoas a um lugar que se chama popularmente de igreja, sabendo que igreja é o povo do Senhor. Atrair pessoas para tentar fazer com que elas encham o lugar por meios diversos, que não seja a pregação fiel da palavra, é apenas enganar multidões que jamais terão conhecimento real de Cristo, já que não foram conduzidas em Cristo e a Cristo. Pregue apenas. Não tenha medo de falar do pecado. Porque se alguém não pode ouvir sobre os seus pecados e sobre a salvação que Cristo pode dar, se alguém não pode ouvir sobre a sua miséria e não tem a capacidade de se humilhar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu prefiro ser um escravo, eu prefiro estar à porta da casa do Senhor rachando lenha, a estar neste mundo. Se alguém não tem uma resposta ao chamado e o confronto do Senhor, jamais entrará no reino dos céus, porque nenhuma coisa, nada,
será capaz de converter ou convencer um pecador do pecado, da justiça e do juízo, a não ser a verdade? Então pregue. Confie que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Que o Espírito agirá perfeitamente por meio dela. E estrangeiros, estranhos e gibeonitas virão para fazer parte do povo de Deus. Eles virão porque ouvirão a verdade. O que Deus operou em Cristo. O que Deus opera em Cristo. E virão. Então pregue com fidelidade. Pregue. Viva a vida cristã como um instrumento de Deus para alcançar também vidas. Um dos nossos propósitos, ainda que glorificar a Deus seja o maior, mas dentro dele, é levar o evangelho para outras pessoas. Paulo diz, se não forem enviados, vão ouvir como? Vão crer como? Então há uma missão, a igreja tem que fazer isso. É uma obrigação dela. As pessoas só vão ouvir se pregarem e só vão crer se ouvirem. Então seja um instrumento. Lute. E lute sabendo que a salvação não é uma obra sua. Não é um trabalho da igreja presbiteriana do Brasil, de Caxias, ou seja lá de onde for, atrair pessoas para dentro de uma denominação. A nossa missão não é encher uma denominação. Nossa missão é conduzir pessoas a Cristo e em Cristo por meio da fiel pregação. Porque a salvação não pertence a nenhuma denominação. A salvação pertence ao Senhor. É Ele quem luta, é Ele quem opera no coração. É a batalha cósmica é dele. Então apenas pregue, confiando que Deus é poderoso para dar salvação a quem Ele quer. Que Deus é poderoso para salvar vidas, para capacitar o povo, para nos dar então sabedoria, para tocar nos corações e quebrantá-los, para fazer com que a sua vontade seja cumprida. Pregue, confiando no poder de Deus. Faça, não deixe de fazer, lute. Lute, porque a salvação vem do Senhor. E uma vez que você vê o tamanho da obra, pense no tamanho da obra. Deus parou o sol para que a salvação pudesse estar em curso, para que o dia de Cristo viesse. Deus fez muitas obras magníficas para que o seu plano de redenção cósmica se concretizasse. Você acha que pequenas coisas podem nos separar do amor de Deus? Agora fica mais claro, porque Paulo disse o que disse em Romanos 8. Nada nos separará do amor de Deus. Porque nem mesmo Cristo foi poupado. Até o Filho de Deus foi entregue. Depois de toda uma história que se desenrolou de tamanho cósmico. Nada pequeno, nada poderá impedir. Lutas virão, sim. Irão também. Problemas, angústias e tribulações aparecerão, sim. Desaparecerão também. E muito viveremos nesse mundo que jaz no maligno, porque o mundo odeia Deus. Por isso nos odeia. Mas a igreja sempre terá essa certeza de que Deus luta por ela. Não lutamos sozinhos. Não batalhamos sozinhos. Porque a salvação não pertence a nós. Não é uma obra nossa. É uma obra divina. E nós somos inclusos neste projeto gracioso e grandioso. E por isso podemos descansar. Podemos nos aquietar. Então confie no Senhor. Ao final de tudo isso, no versículo 15, ou 14, 15, nos diz: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. A nossa caminhada, ela está em curso também, assim como a caminhada de Israel. Ela não é igual, é claro, é diferente sim. Porque o próprio Messias, Senhor e Salvador, o Cristo, aquele
prometido e esperado chegou. Subiu aos céus, mas também prometeu voltar. E a nossa caminhada vai rumo a ele. Assim como a caminhada de Israel ia rumo à vinda de Cristo, a nossa caminhada vai rumo à volta de Cristo. E nós estamos vivendo a caminhada da salvação. Então, estamos indo para o novo céu, a nova terra, para a terra prometida. E conquistaremos, porque a promessa do Senhor é fiel e verdadeira. Então descanse, confie, sabendo que Deus está lutando por nós. Porque assim como Ele foi fiel e poderoso para garantir o cumprimento da salvação aqui e no dia de Cristo, Ele também é fiel e poderoso para garantir a nossa salvação aqui e no dia da volta de Jesus. Nos sustentando, nos fazendo perseverar e então prevalecendo em nossas vidas sobre tudo que o mundo pode trazer contra. Talvez os dias fiquem cada vez piores. Cada vez pior fique o dia a dia na cidade de Caxias, neste país e neste mundo. Mas o Senhor continuará lutando por nós. E o nosso dia chegará. E devemos continuar lutando e perseverando. Devemos continuar crendo e confiando, sabendo que o Senhor é fiel e poderoso para nos salvar.